Uma menina de 5 anos, suja e faminta, se aproximou do pastor mais próspero do país e sussurrou: "Posso comer o resto da sua comida?" O que aconteceu depois vai destroçar seu coração e mostrar como Deus usa os menores para operar os maiores milagres. Esta história não é ficção. Há um testemunho real sobre uma criança abandonada que se tornou o cupido mais improvável da história. Pastor Otávio Mendonça finalizava seu almoço no elegante restaurante do Centro Empresarial de São Paulo, verificando rapidamente as mensagens em seu celular. Aos 38 anos, ele era não apenas o líder espiritual da Igreja Esperança, a congregação mais próspera e moderna do país, mas também um homem impressionantemente atraente que chamava a atenção por onde passava. A Igreja Esperança era um verdadeiro complexo religioso de última geração. Um templo com capacidade para 15.000 pessoas, equipado com tecnologia de ponta, telas gigantes, sistema de som impecável e uma arquitetura moderna que mesclava vidro e aço de forma majestosa. Além do templo principal, o complexo incluía a escola, universidade, estúdios de TV, centro de convenções e até mesmo um shopping center cristão. Pastor, disse seu assessor Ricardo, sua agenda da tarde está cheia. Temos a reunião com os patrocinadores do novo projeto missionário, às 15 horas. Perfeito, respondeu Otávio, ajustando o terno italiano que vestia impecavelmente. Vamos. Foi então que uma vozinha frágil o interrompeu. Moço? Por favor. Otávio abaixou o olhar e viu uma menina pequena, de aproximadamente 5 anos. Com cabelos loiros desarrumados e roupas sujas, seus olhos azuis brilhavam com lágrimas, e ela segurava timidamente a barra de seu paletó. Posso comer os seus restos? Perguntou ela com uma voz tão doce quanto quebrada. O coração de Otávio se partiu instantaneamente. Ele se ajoelhou na altura da criança, ignorando completamente o movimento do restaurante ao redor. Querida, qual é o seu nome? Perguntou. Ele gentilmente. Rebeca, sussurrou a menina. Rebeca, você está com fome? Ela assentiu vigorosamente e Otávio imediatamente chamou o garçom. Traga o melhor prato infantil que vocês têm com suco, sobremesa, tudo, ordenou ele. E seja rápido. Enquanto esperavam, Otávio notou como a menina estava magra e aparentemente abandonada. Rebeca, onde estão seus pais? Os olhos da menina se encheram de lágrimas novamente. Mamãe foi embora. Ricardo, disse Otávio para seu assessor, cancele todos os compromissos de hoje. Esta menina precisa de ajuda. Depois que Rebeca comeu vorazmente, como se não comesse há dias, Otávio a carregou no colo até seu carro. Vamos para um lugar seguro, disse ele suavemente. A Igreja Esperança. Lá vamos cuidar de você. Durante o trajeto, Rebeca adormeceu nos braços de Otávio, e ele se sentiu tomado por um instinto paternal que nunca havia experimentado. Quando chegaram ao complexo da Igreja Esperança, Otávio caminhou pelos corredores modernos carregando a pequena Rebeca. O contraste era tocante, um homem elegante e poderoso segurando com infinita ternura uma criança abandonada. Foi então que Pérola Andreida apareceu correndo pelo corredor. Pastor Otávio. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, preocupada ao ver a criança em seus braços. Pérola tinha 32 anos e era uma das vozes mais belas do coro da Igreja Esperança. Magra, com cabelos castanhos ondulados que caíam delicadamente sobre os ombros. Ela possuía olhos azuis intensos e gentes que refletiam uma alma pura. Como a mais velha de 5 irmãos, ela havia ajudado a mãe a criar os outros 4, desenvolvendo um instinto maternal natural. Pérola, disse Otávio aliviado, graças a Deus você está aqui. Esta é Rebeca. Ela estava pedindo comida na rua. Gol, meu Deus, sussurrou Pérola, tocando delicadamente a fez da menina. Coitadinha. Preciso de um favor muito importante, continuou Otávio. Você pode cuidar dela? Dar um banho, arranjar roupas limpas. Enquanto isso, vou ativar minha rede de contatos para tentar encontrar a família dela. Claro. Pastor, respondeu Pérola sem hesitar. Pode deixar comigo.
Havia algo na forma como Pérola imediatamente estendeu os braços para receber Rebeca, que tocou profundamente Otávio. A naturalidade com que ela assumiu o cuidado da criança revelava um coração generoso que ele admirou instantaneamente. Princesa, disse Pérola suavemente para Rebeca, que havia acordado. Vamos fazer você ficar limpinha e cheirosa? Rebeca assentiu, e algo nos olhos azuis da menina fez Pérola sentir uma conexão imediata. Pérola levou Rebeca para o berçário da igreja, que era equipado com banheiras infantis, roupas de todas as idades e brinquedos. Enquanto preparava o banho, ela conversava carinhosamente com a menina. Você gosta de brincar na água? Perguntou Pérola a gosto, respondeu Rebeca timidamente após o banho. Com roupas limpas e cabelos penteados, Rebeca estava irreconhecível. Era uma criança linda, com olhos azuis impressionantemente parecidos com os de Pérola. Agora me conta. Qual é o seu nome completo? Perguntou Pérola, sentando-se na altura da criança Rebeca. Mas mamãe me chamava de Beca. E onde está sua mamãe, Beca? O rostinho da menina se entristeceu. Minha mamãe bebia muito e usava algumas coisas que a deixavam muito diferente. Ela ficava estranha, falava coisas que eu não entendia. Pérola sentiu o coração apertar. Ela arrumou um namorado, continuou Rebeca, que era muito mal comigo. Ele gritava e me assustava. Um dia a mamãe me levou no centro da cidade e me comprou um sorvete. Ela disse para eu esperar um pouquinho, que ela já voltaria. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos da menina. Eu terminei de comer o sorvete, mas mamãe nunca mais voltou. Fiquei esperando, mas ela não voltou. Pérola não conseguiu conter as lágrimas. Ela pusou Rebeca para um abraço apertado. Minha pequena, sussurrou ela, agora você está na casa de Deus, e está segura. Um homem do Senhor intercedeu para que isso acontecesse. Você não vai mais ficar sozinha. Você vai cuidar de mim? Perguntou Rebeca com os olhos esperançosos. Vou sim, meu amor. Vou cuidar de você. Naquele momento Pérola sentiu algo profundo se mexer em seu coração. Havia algo naquela criança que a tocava de uma forma inexplicável. Quando chegou a hora do ensaio do coro, Pérola levou Rebeca consigo. A menina se sentou quietinha, observando tudo com curiosidade. Durante o ensaio, Pérola cantou um solo de Amazing Grace com uma emoção que surpreendeu até os outros cantores. Sua voz, sempre bela, parecia ter ganhado uma profundidade nova. Titia Pérola, disse Rebeca, quando o ensaio terminou. Além de linda e querida, você canta muito bem. Pérola sorriu, se ajoelhando para ficar na altura da menina. Obrigada, princesa, você gostou da música? Gostei muito. Você canta que nem os anjos. E você quer ficar aqui para o culto? Quero ver tudo. Durante o culto da noite, Rebeca ficou ao lado de Pérola, observando tudo com olhos curiosos e encantados. O templo moderno, com suas luzes cênicas e tecnologia impressionante, parecia um mundo mágico para a menina. Quando o pastor Otávio subiu ao púlpito, Rebeca sussurrou para Pérola, ele é bonito. E foi ele que me ajudou. Assim, concordou Pérola, observando como Otávio pregava com paixão sobre o amor de Deus pelos órfãos e necessitados. Havia algo diferente em sua pregação naquela noite, uma emoção pessoal que tocava profundamente a todos. Após o culto, Otávio se aproximou de Pérola e Rebeca, que pareciam inseparáveis. Como foi tudo? Perguntou ele, ajoelhando-se para ficar na altura de Rebeca. A titia Pérola é muito boa comigo, disse Rebeca, segurando a mão de Pérola. Ela me deu banho, me penteou e cantou para mim. Que maravilha, sorriu Otávio. E você gostou do culto? Gostei muito. Tudo aqui é bonito. Otávio se dirigiu a Pérola. Ainda não consegui encontrar rastros da família dela. Meus contatos estão investigando, mas pode demorar alguns dias. Tudo bem, disse Pérola. Ela pode ficar comigo o tempo que for necessário. Na verdade, disse Otávio hesitante, eu estava pensando. Você não gostaria de dormir na minha casa hoje, para acompanhar Rebeca? Ela confia em você, e seria melhor para ela ter uma companhia feminina.
Pérola ficou surpresa com o convite, mas viu a lógica na sugestão. Se for melhor para Rebeca, claro, concordou ela. Vamos todos para casa juntos? Perguntou Rebeca. Animada, vamos sim, princesa, respondeu Otávio, e Pérola notou a ternura em sua voz. A mansão de Otávio era impressionante e moderna, elegante, com uma decoração que mesclava sofisticação e aconchego. Rebeca ficou maravilhada com a casa grande, correndo de um cômodo para outro. Desta casa é muito bonita, exclamou ela durante o jantar. Os três se sentaram à mesa, e Pérola não pode deixar de notar como aquela cena parecia natural, como se fossem uma família de verdade. Pastor, disse Rebeca de repente, você não tem filhos? Não, Rebeca. Ainda não. Por quê? Otávio e Pérola trocaram um olhar constrangido. Porque ainda não encontrei a pessoa certa para ser mãe dos meus filhos, explicou Otávio. Titia Pérola seria uma boa mamãe, disse Rebeca inocentemente. Pérola corou intensamente e Otávio sentiu algo se mexer em seu peito. Tenho certeza de que seria, concordou ele, olhando diretamente nos olhos de Pérola. Naquele momento, passando pela cabeça de Pérola, ela pensou como seria bom ter sua própria família. Uma casa como aquela, uma criança para cuidar. Após colocarem Rebeca para dormir no quarto de hóspedes, Pérola e Otávio ficaram sozinhos na sala. Obrigado por tudo que fez hoje, disse Otávio. Você foi um anjo na vida dessa menina. Foi natural? Respondeu Pérola. Há algo nela que não sei explicar. É como se eu já a conhecesse. Eu senti a mesma coisa, admitiu Otávio. Quando a vi pedindo comida, foi como se meu coração reconhecesse algo familiar. Eles se olharam em silêncio por um momento, e Pérola notou como Otávio era ainda mais atraente. Sob a luz suave da sala. Você tem experiência com crianças? Perguntou ele. Muita. Ajudei minha mãe a criar meus 4 irmãos mais novos. Sempre sonhei em ter meus próprios filhos. E por que ainda não teve? Ainda não encontrei o homem certo, disse ela, ecoando inconscientemente a resposta que ele havia dado a Rebeca. Novamente eles se olharam com uma intensidade que nenhum dos dois esperava, até que Pérola quebrou o silêncio. Bom, acho melhor ir dormir. Amanhã Rebeca vai acordar cedo. Claro. O quarto de hóspedes ao lado do dela está preparado para você. Obrigada, pastor. Otávio, corrigiu ele suavemente. Pode me chamar de Otávio. Aquela noite, nenhum dos dois dormiu muito bem, pensando na criança que havia entrado em suas vidas e nas sensações inesperadas que estavam começando a sentir um pelo outro. Nos dias seguintes, enquanto Otávio mobilizava todos os seus contatos para investigar a origem de Rebeca, uma rotina surpreendentemente natural se estabeleceu entre os três. Pérola passava os dias na mansão cuidando de Rebeca, e Otávio voltava do trabalho ansioso para encontrá-las. Papai Otávio chegou, gritava Rebeca toda tarde, correndo para abraçar o pastor assim que ele entrava em casa. Papai Otávio? Riu ele, pegando a menina no colo. Desde quando eu sou o papai Otávio? Desde sempre, declarou Rebeca com a lógica simples das crianças. Você cuida de mim, a mamãe Pérola cuida de mim, então vocês são meus papais. Pérola e Otávio se entreolharam, corando com o comentário inocente da menina. Rebeca, eu não sou sua mamãe, corrigiu Pérola gentilmente. Sou sua amiga que está cuidando de você, mas você faz tudo que uma mamãe faz? Insistiu a menina. Dá banho, escova meu cabelo, faz comida gostosa, lê histórias, dá beijinho de boa noite. Ela tem um ponto, disse Otávio com um sorriso que fez o coração de Pérola acelerar. Durante uma das investigações, Otávio descobriu algumas pistas sobre a mãe de Rebeca, através dos contatos nas ruas do centro da cidade. Uma jovem loira deixou uma criança no centro há cerca de uma semana, relatou um de seus assistentes sociais. Testemunhas dizem que ela parecia desesperada, como se estivesse fugindo de alguém. Continue investigando, instruiu Otávio. Preciso saber o que aconteceu com ela. Enquanto isso, a conexão entre Pérola e Rebeca se aprofundava a cada dia. A menina seguia Pérola por toda a casa, imitando seus gestos e absorvendo cada palavra. De carinho, titia Pérola, disse Rebeca numa manhã. Você vai embora quando acharem minha mamãe? Por que pergunta isso, meu amor?
Porque eu não quero que você vá embora. Gosto de você e do papai Otávio. Pérola sentiu o coração apertar. Rebeca, quando encontrarmos sua mamãe. Eu não quero voltar para minha mamãe, interrompeu a menina com firmeza. Quero ficar com vocês. Vocês são uma família de verdade. Naquela tarde, Otávio chegou em casa com uma surpresa. Que tal irmos ao parque de diversões amanhã? Sugeriu ele. Rebeca merece se divertir um pouco. Sério? Gritou Rebeca, pulando de alegria. Vamos todos juntos? Como uma família. Como uma família, confirmou Otávio, olhando significativamente para Pérola. No parque de diversões, a cena era tocante. Otávio carregava Rebeca nos ombros, enquanto Pérola caminhava ao lado, segurando a mão da menina. Várias pessoas os cumprimentavam pensando que era uma família real. Sua filha é linda, comentou uma senhora para Pérola. Obrigada, respondeu Pérola automaticamente, depois se deu conta do que havia dito e corou. Vocês fazem um casal. Lindo, acrescentou a senhora. E a menina tem os mesmos olhos azuis da mãe? Otávio e Pérola se entreolharam, ambos notando pela primeira vez como os olhos de Rebeca eram impressionantemente parecidos com os de Pérola. Papai Otávio, mamãe Pérola, gritou Rebeca do alto da roda gigante, olhem como está tudo pequenininho. Lá embaixo. Ela realmente nos vê como pais, murmurou Otávio. E eu comecei a me sentir como mãe dela, confessou Pérola. Durante o algodão doce, Rebeca fez um comentário que deixou os dois adultos sem palavras. Sabe o que eu mais gosto em vocês dois? Disse ela, lambuzada de açúcar rosas. Do que? Perguntaram. Os dois ao mesmo tempo. Vocês se olham com aqueles olhinhos brilhantes, igual nos filmes. Minha mamãe de verdade nunca olhava para ninguém assim. Vocês vão se casar? Pérola quase engasgou com o refrigerante, e Otávio ficou vermelho como um tomate. Rebeca, nós somos apenas amigos, começou Pérola. Amigos que se gostam muito, corrigiu a menina. Eu vejo. Vocês ficam se olhando e sorrindo. E o papai Otávio fica todo bobo quando a mamãe Pérola canta. Eu não fico bobo, protesta Otávio, embora estivesse claramente constrangido e fica assim. Igual o príncipe quando vê a princesa. Pérola riu, achando graça na perspicácia da criança. E como você sabe tanto sobre príncipes e princesas? Por quê? Vocês dois são igual nos livros de história que você lê para mim. Ele é bonito e forte, você é linda e doce. E eu sou a criança que eles cuidam. Naquela noite, depois de colocar Rebeca para dormir, Pérola e Otávio se sentaram no jardim da mansão. Ela é incrível, disse Pérola. Tão inteligente para uma criança de 5 anos. E tem razão sobre muitas coisas, disse Otávio, olhando diretamente para ela. Como assim? Sobre nós. Sobre como eu te olho. Pérola sentiu o coração acelerar. Otávio? Pérola, posso ser honesto? Estes últimos dias foram os melhores da minha vida. Chegar em casa e encontrar vocês duas, jantar juntos, ver Rebeca feliz, conversar com você. Sinto como se finalmente tivesse encontrado o que sempre procurei. Eu também tenho sentido isso, admitiu Pérola, mas é tudo tão confuso. Estamos aqui por causa de Rebeca, e ela. E se não fosse só por causa de Rebeca? Interrompeu Otávio. E se fosse o plano de Deus para nós três? Antes que Pérola pudesse responder, eles foram interrompidos pelo toque do celular de Otávio. Era um investigador particular que ele havia contratado. Pastor, tenho notícias sobre a mãe da menina, disse a voz séria do outro lado da linha. O que descobriu? Conseguimos localizar a identidade dela. E há algo que o senhor precisa saber? Otávio colocou o telefone no viva-voz para que Pérola pudesse ouvir. O nome dela era Laura Andrade, continuou o investigador. Pérola ficou pálida. Andrade. A senhora conhece esse sobrenome? É? O meu sobrenome, sussurrou Pérola. Mais, continuou o investigador. Laura Andrade era filha de Maria Conceição Andrade, que mora no bairro Vila Esperança. Ela tinha outras filhas, Pérola, Rosa, Jasmine e Violeta.
Meu Deus, murmurou Pérola, levando as mãos ao rosto. Laura. Minha irmã Laura. Sua irmã? Perguntou Otávio, chocado. Minha irmã mais nova. Ela saiu de casa há 5 anos, se envolveu com drogas. Perdemos contato completamente. Minha mãe chora por ela todas as noites. Tem mais uma coisa, disse o investigador gravemente. Laura Andrade foi encontrada morta há 3 dias. Overdose. Segundo as investigações, ela morreu poucos dias, depois de abandonar a filha. Pérola desabou em lágrimas. Minha irmãzinha. E ela teve uma filha. Rebeca é minha sobrinha. Otávio a envolveu em seus braços, consolando-a, enquanto processavam a revelação. Agora entendo por que Rebeca tem os mesmos olhos que você. Disse ele suavemente. E por que vocês se conectaram tão facilmente? Ela é da minha família, soluçou. Pérola é a filha da minha Laura. E agora? Perguntou Otávio. Agora, disse Pérola, enxugando as lágrimas e olhando determinadamente para ele. Eu quero adotar minha sobrinha. Quero que ela seja oficialmente minha filha, você tem certeza? Absoluta. Rebeca é família, e depois destes dias? Eu não consigo mais imaginar minha vida sem ela. Nem eu, admitiu Otávio. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu também quero adotar Rebeca. Mas para isso o quê? Para um casal adotar uma criança, eles precisam ser casados. Pérola o olhou com os olhos arregalados. Você está. Estou pedindo você em casamento, Pérola, não apenas pela Rebeca, mas porque me apaixonei por você. Por sua doçura, sua dedicação, sua forma de amar. Você quer se casar comigo? Pérola ficou em silêncio por um momento, depois sorriu através das lágrimas. Sim, disse. Ela, sim, eu quero. Por Rebeca, por nós, por esta família que Deus criou de uma forma tão inesperada. Eles se beijaram ali no jardim, sob as estrelas, sabendo que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, quando contaram a novidade para Rebeca, a reação da menina foi explosiva. Eu sabia que vocês iam se casar, gritou ela, pulando no colo dos dois. E agora eu vou ser filha de vocês de verdade. Vai sim, minha princesa, disse Pérola, beijando a testa da sobrinha. Para sempre. E vou ter irmãozinhos? Perguntou Rebeca esperançosa. Pérola e Otávio riram, trocando um olhar cúmplice. Quem sabe? Disse Otávio, piscando para sua futura esposa. A notícia do noivado de pastor Otávio e Pérola se espalhou pela igreja Esperança como fogo na palha. A congregação inteira estava eufórica. Todos haviam se apaixonado por Rebeca durante as semanas em que ela frequentara a igreja, e ver como aquela criança havia unido 2 corações tão puros era emocionante. Pastor, disse Dona Ilnas, uma das diaconisas mais antigas, Deus realmente escreve histórias lindas. Uma criança abandonada trouxe o amor para a sua vida, e uma família para ela, acrescentou Otávio, observando Rebeca brincar com as outras crianças no jardim da igreja. É incrível como Deus usa situações mais difíceis para nos abençoar. O processo de adoção foi iniciado imediatamente. O advogado da igreja orientou que o casamento deveria acontecer o quanto antes para agilizar a documentação legal. Normalmente o processo de adoção demora meses, explicou o Dr. Santos, mas considerando que Pérola é tia biológica da criança e que vocês têm condições excelentes para criá-la, o processo será mais rápido. Durante os preparativos do casamento, Rebeca estava mais animada que a própria noiva. Titia Pérola, que cor vai ser meu vestido de dama de honra? Perguntava ela todos os dias. Rosa, meu amor. Rosa como uma princesa. E eu vou levar as alianças? Vai sim. Você vai ser nossa daminha especial. E depois do casamento posso chamar vocês de papai e mamãe? Pode, minha filha, disse Pérola, abraçando a menina. Na verdade, você já pode começar a chamar, desde agora. Mamãe, gritou Rebeca eufórica, pulando nos braços de Pérola. Papai, gritou em seguida, correndo para Otávio. Do casamento foi marcado para 2 meses depois, e a igreja Esperança inteira se envolveu nos preparativos.
As mulheres do Ministério Feminino organizaram o buffet e o coro preparou músicas especiais. E até as crianças da escolinha dominical fizeram desenhos para decorar o salão. Nunca vi a igreja tão animada para um casamento, comentou Ricardo, o assessor de Otávio. É porque não é apenas um casamento, respondeu Otávio. É a formação de uma família, que todo mundo acompanhou desde o início. Durante esse período, Pérola levou Rebeca para conhecer o resto da família Ordway. O encontro com a avó Maria Conceição foi emocionante. O meu Deus do céu, chorou a idosa quando viu Rebeca. É igualzinha a Laura, quando era pequena. Os mesmos olhos azuis da família. Vovó, disse Rebeca, abraçando a senhora como se a conhecesse há anos. Mamãe Pérola disse que você é minha vovó de verdade. Sou sim, minha netinha. Sua vovó que nem sabia que você existia, mas que já te ama muito. Os tios Rosa, Jasmim e Violeta também se encantaram com Rebeca, e ela rapidamente se tornou a princesa da família. Agora nossa Laura vive através da filha dela, disse Rosa, emocionada. É como se Deus tivesse nos devolvido um pedacinho dela. A semana antes do casamento foi uma correria. Rebeca insistia em ajudar com tudo, desde escolher as flores até provar os doces. Mamãe, disse ela para Pérola, enquanto experimentavam o vestido dela. Você está igual a uma princesa de verdade. E você está igual a uma princesinha, respondeu Pérola, ajeitando o vestidinho rosa de Rebeca. Papai vai ficar apaixonado quando ver você. Você acha? Tenho certeza. Ele já fica olhando para você com aqueles olhinhos brilhantes. Imagina quando ver você de noiva. No dia do casamento, a Igreja Esperança estava lotada. Mais de 3.000 pessoas compareceram para celebrar a união que havia emocionado toda a congregação. Rebeca, com seu vestidinho rosa e uma cestinha de pétalas de flores, caminhava à frente do cortejo com a seriedade de uma princesa. Quando chegou ao altar, entregou a cestinha para Otávio e sussurrou alto o suficiente para o microfone captar. Papai, a mamãe está muito linda. Prepare seu coração. A igreja inteira riu, e Otávio se ajoelhou para beijar a testa da filha do coração. Obrigado, princesa. Agora vai sentar com a vovó Maria. Quando Pérola apareceu na entrada da igreja, houve um silêncio reverente. Ela estava deslumbrante em um vestido branco simples mas elegante, com um véu delicado que realçava seus olhos azuis brilhantes de felicidade. Otávio, esperando no altar, sentiu lágrimas brotando nos olhos. Meu Deus, murmurou ele, ela é perfeita. Durante a caminhada até o altar, Pérola sorriu para Rebeca, que estava sentada na primeira fileira, entre a vovó Maria e Dona Yunas, balançando as perninhas de alegria. Que linda mamãe, sussurrou. Rebeca autossuficiente para metade da igreja ouvir. Quando Pérola chegou ao altar, Otávio segurou suas mãos e sussurrou, você está radiante. E você está lindo. Respondeu ela, admirando o terno azul marinho que realçava os olhos dele. O pastor João, que havia vindo especialmente de Brasília para celebrar a cerimônia, falou sobre como Deus usa situações impossíveis para criar famílias perfeitas. Davi e Pérola, disse ele, vocês são a prova de que Deus escreve histórias de amor, usando os instrumentos mais inesperados. Uma criança abandonada se tornou o cupido que uniu seus corações. Durante os votos, Pérola falou com a voz embargada. Otávio, você me ensinou que família não é apenas sangue, é amor, dedicação e escolha. Escolho amar você e nossa filha Rebeca pelo resto da minha vida. Otávio respondeu, Pérola, você trouxe cores para minha vida que eu nem sabia que existiam. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Rebeca precisa. Somos uma família agora, e nada vai nos separar. Quando chegou o momento das alianças, Rebeca se levantou orgulhosa, carregando a almofadinha com os anéis. As alianças, anunciou ela solenemente, entregando-as para o pastor. Obrigado, nossa daminha especial, disse pastor João. Depois de trocarem as alianças, pastor João fez uma surpresa. Antes de declará-los marido e mulher, disse ele, gostaria de oficializar algo muito especial. Ele chamou Rebeca ao altar. Rebeca, disse ele, você quer oficialmente que Otávio e Pérola sejam seus pais? Quero, gritou ela, emocionada.
Então, pela autoridade que me foi concedida pelo Estado e pelos céus, eu os declaro uma família completa. Otávio e Pérola, vocês agora são marido e mulher. E Rebeca, você agora é oficialmente filha deles. A igreja explodiu em aplausos e gritos de alegria. Otávio beijou Pérola apaixonadamente e depois os dois se ajoelharam para abraçar Rebeca num abraço familiar emocionante. Agora somos uma família de verdade, gritou Rebeca, radiante para sempre, confirmou Pérola beijando a filha. Para sempre, repetiu Otávio, envolvendo suas duas princesas nos braços. A festa foi uma celebração inesquecível. Rebeca dançou com todos os convidados, contando para qualquer um que quisesse ouvir: estes são meus papais. Eles se casaram comigo também. Durante a valsa dos noivos, Rebeca insistiu em dançar também, e a cena dos três dançando juntos emocionou toda a igreja. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de dezembro, Pérola estava preparando o café da manhã quando Rebeca, agora com 7 anos, desceu correndo as escadas. Mamãe, papai, eu sonhei que meu irmãozinho já tinha nascido. Pérola e Otávio trocaram um olhar cúmplice e sorriram. Rebeca, disse Pérola, se ajoelhando na altura da filha, senta aqui que mamãe tem uma novidade para você. Que novidade? Você vai ser irmã mais velha. Rebeca ficou paralisada por alguns segundos, processando a informação. Sério? Sério mesmo? Sério mesmo, confirmou Otávio, tocando a barriga ainda pequena de Pérola. Rebeca explodiu de alegria, pulando nos braços dos pais. Eu vou ser a irmã mais velha. Vou ensinar tudo para ele. Vou proteger ele. Vou contar a história de como vocês se conheceram por minha causa. E que história vamos contar? Perguntou Pérola, rindo da empolgação da filha, que um dia uma menininha pediu comida para um pastor bonito. E ele foi tão bom que arranjou para ela a mamãe mais linda do mundo. E aí eles se apaixonaram e fizeram uma família. E agora a família está crescendo. Perfeita versão, riu Otávio, abraçando suas duas mulheres. E naquela tarde, na Igreja Esperança, durante o culto de domingo, o pastor Otávio anunciou para a congregação pessoal: Pérola e eu queremos compartilhar uma alegria com vocês. Deus está abençoando nossa família com mais um bebê. A igreja inteira explodiu em aplausos e Rebeca subiu ao palco para ajudar o pai com o anúncio. Eu vou ser irmã mais velha, anunciou ela no microfone. E vou ensinar para meu irmãozinho que Deus faz milagres usando crianças perdidas para juntar corações solitários. Dona Yunas, na primeira fileira, exugava lágrimas de emoção. Esta menina é mesmo um anjo, murmurou ela. Um anjo que trouxe o céu para a terra, concordou Dona Rosa. 6 meses depois, quando nasceu Miguel, o primeiro filho biológico de Pérola e Otávio, Rebeca foi a primeira a segurá-lo nos braços. Oi, irmãozinho, sussurrou ela. Eu sou sua irmã mais velha. Rebeca, eu te amo muito, e vou te proteger sempre. E sabe uma coisa? Você nasceu na família mais linda do mundo, porque papai e mamãe se amam muito, e eles me escolheram para ser filha deles também. Pérola e Otávio observavam a cena com lágrimas nos olhos, sabendo que suas vidas haviam sido transformadas para sempre por uma pequena menina que um dia pediu os restos de uma refeição e acabou ganhando uma família inteira. Obrigado, senhor. Orou Otávio silenciosamente por usar uma criança perdida para nos encontrar. E obrigado, completou Pérola em seu coração, por provar que as melhores famílias são aquelas que o amor constrói, não apenas o sangue. A Igreja Esperança havia ganhado não apenas uma família pastoral, mas um testemunho vivo de que Deus realmente transforma tragédias em triunfos, solidão em família, e pedidos de ajuda em histórias de amor eterno. E sempre que contavam sua história para os filhos, Rebeca fazia questão de acrescentar: e foi assim que uma menininha com fome se tornou a responsável por juntar o papai e a mamãe mais perfeitos do mundo. E aí, essa história tocou seu coração. Pérola, Otávio e Rebeca provaram que Deus usa os menores para operar os maiores milagres, e que as melhores famílias são construídas com amor. Não é mesmo? Se você se emocionou com esse testemunho lindo de família e esperança, deixa que ele caia aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias reais que mostram o amor transformador de Deus. Se ainda não é inscrito no canal Amor Cristão, inscreve-se agora e ativa o sininho.
Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua fé na providência divina. Conta nos comentários, você acredita que Deus usa crianças para unir corações? Já viveu uma situação onde um pequeno gesto mudou tudo? E compartilhe esse vídeo com quem precisa acreditar que Deus tem planos perfeitos. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe sua família e use você como instrumento de amor na vida de quem precisa. Até a próxima!